Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro nessa sexta-feira, 16 de agosto. O Botafogo segue a sua preparação visando o clássico contra o Flamengo, que vai acontecer no estádio Newton Santos nesse domingo, a partir das 18h30, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. É claro que existem ainda algumas dúvidas sobre que equipe Arthur Jorge pode mandar a campo, mas Tiquinho Soares pode aparecer entre os titulares. Vale destacar que nessa rodada do campeonato, a gente precisa ficar de olho no confronto do Fortaleza, que como visitante nesse sábado, lá no Nabi Abichedi, em Bragança Paulista, vai encarar a equipe do Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino que, por sinal, poderia fazer a boa, né? Tá com 27 pontos na tabela de classificação e, vamos combinar, tá fazendo um campeonato horroroso. Tomara que nesse sábado possa fazer frente, porque assim evita que o Fortaleza ultrapasse o Botafogo na ponta da tabela. Pois é, o Leão do Pici está com 42 pontos, tem um jogo a menos contra o Internacional lá em Porto Alegre, e na verdade o Inter pode até vir a ser o fiel da balança, porque tanto o Flamengo quanto o Fortaleza, eles têm que enfrentar o Inter lá no Rio Grande do Sul. E nesse mês de agosto, o Botafogo vai encarar no Newton Santos, Flamengo e Fortaleza. Então a gente vai ter a chance aí de abrir vantagem e independente desse jogo a menos, nenhuma dessas duas equipes poderia nos ultrapassar. Para isso, claro, temos que vencer, a começar pela equipe do Flamengo. Inclusive, a gente precisa dessa vitória diante da equipe do Flamengo, porque vamos combinar, nunca aconteceu na história do Campeonato Brasileiro do Botafogo ter vencido as duas partidas, turno e retorno. Tá na hora, né? Vamos combinar. Vencendo um chumbo trocado danado. O Botafogo em 2022, por exemplo, já na era SAF, venceu lá em Brasília. Aí depois perdeu no Newton Santos. No ano passado, vencemos no Maracanã. Perdemos no Newton Santos. Esse ano, vencemos no Maracanã. E agora, no Newton Santos, precisa vir essa vitória, né? Dessa forma, a gente vai ter conquistado 6 pontos para cima do Flamengo. E claro, esse tipo de situação, num brasileiro de pontos corridos, que promete ser bastante acirrado até o momento derradeiro, isso pode fazer toda a diferença. Então que a gente possa abrir essa vantagem de 5 pontos para cima do rubro-negro. Rubro-negro que, por sinal, tem vários problemas, a começar pelas lesões. Pedro se lesionou, Gabigol se lesionou, Cebolinha se lesionou, Matias Vinha se lesionou. Tem vários desfalques importantes, o que, claro, considerando o contexto da Copa Libertadores na altitude de La Paz, a 3.600 metros, certamente vai fazer o Tite poupar diversos atletas, porque o nível de exigência lá na altitude vai ser muito elevado. Abriram 2-0 de vantagem para cima do Bolívar, o segundo gol foi ali no apagar das luzes, a equipe boliviana colocou 2 bolas no travessão ao longo do confronto, e o treinador do Bolívar, pelo que eu pude ler, ele lamentou, claro, o segundo gol sofrido no fim do confronto dessa quinta-feira, mas também não foi assim, nossa, catastrófico, negativo. Lá na altitude, cara, o Bolívar fazia 1-0, 2-0, ainda no primeiro tempo, por exemplo, não seria nada demais. Já pensou o Flamengo sendo eliminado nas oitavas de final pro Bolívar? Vamos combinar? Se o São Paulo for eliminado, o Flamengo for eliminado e o Botafogo passa pelo Palmeiras, a situação fica, olha, confortável pra caramba. Claro, o Botafogo em primeiro lugar tem que classificar contra o Palmeiras. Mas se isso aqui que eu acabei de falar acontecer, a gente meio que vai estar com um caminho bem legal para poder chegar na grande decisão, respeitando, obviamente, os adversários, porque futebol se decide dentro das 4 linhas. Vamos ver, tem muita água para passar debaixo dessa ponte ainda. Sobre o 11 provável do Botafogo, o Fogão Net trouxe aqui algumas possibilidades que nesse momento vale a gente trazer. De acordo com o GE, o Botafogo pode ir a campo com John, Matheus Ponte, Bastos ou Danilo Barbosa, pois é, o Danilo podendo ser improvisado nessa linha de zaga, de repente vai ser a primeira oportunidade que a gente vai ver o Danilo jogando como um zagueiro numa dupla, porque a gente já viu o Danilo atuando como zagueiro num trio, jogando ali mais como um zagueiro pela direita. Inclusive, contra o Juventude, quando foi fazer a saída de 3, o Danilo fazia justamente essa saída pelo lado direito. Era Danilo pela direita, Alter centralizado e o Barbosa pela esquerda.
né? Fazia essa saída de 3 contra o Juventude. Danilo, que contra o Juventude não fez um bom jogo, mas é bom jogador, e eu espero de verdade que ele, tendo essa oportunidade, ele possa fazer um bom papel. Além disso, a gente pode ter o Alexander Barbosa fazendo dupla com ele e o Cuiabano na lateral esquerda. Isso claramente demonstra que o Arthur Jorge não sente confiança no Hugo. O Hugo, mesmo quando de repente o Botafogo vai rodar esse, vai rodar aquele, o Hugo não entra. E vamos combinar? O Arthur Jorge já percebeu que, em relação ao Hugo, é uma porta de entrada ali na nossa defesa pelo lado esquerdo. Não é que o Cuiabano seja um exímio marcador, mas o nível de entrega do Cuiabano compensa. E se ele tiver uma dobra de marcação por ali, se ele tiver o apoio de um volante, ele consegue representar bem pelo lado esquerdo. Né? Na ausência do Marçal, que está suspenso, lembrando que o Walter também está suspenso, a gente pode ter então essa linha de zaga. No meio de campo pode ser o Gregory ou o Alan, o que faz sentido. O Alan também é esse jogador que tem intensidade de marcação, claro, está retomando o ritmo. Ele estava de férias depois de ter encerrado a temporada nos Emirados Árabes. Então a gente pode ter Gregory ou Alan. Marlon Freitas ou Tietê. Acho interessante aqui que o GE, ele colocou dessa forma, tá? Gregory com Alan entre parênteses e Marlon Freitas com o Tietê entre parênteses. Né? Justamente indicando que, olha, o Gregory e o Marlon podem até jogar. Será? Será que Arthur Jorge vai com essa dupla de volantes? Os titulares? Porque apesar da gente saber que o Arthur Jorge roda bastante o time, hoje, se você perguntar para qualquer torcedor do Botafogo, ele vai saber apontar qual é o 11 principal. Né? Por mais que tenha uma rotação e tudo mais, mas todo mundo vai saber informar. Além disso, você pode ter no meio de campo o Thiago Almada junto do Savarino. E lá no ataque, Matheus Martins e Tiquinho Soares. Sinceramente, eu preferiria que fosse da seguinte maneira. Na direita, Savarino, deixando o Luiz Henrique no banco de reservas. Luiz Henrique tem 55 jogos já nessa temporada, tá? Não só pelo Botafogo. Tem que juntar aquela parte do Betis. São mais de 3.200 minutos que o Luiz Henrique já tem disputados. Só em termos comparativos, o Almada, ele tem 20 partidas disputadas nesse ano de 2024. Né? Quando começou a MLS e tal, não sei o quê, e agora iniciando a trajetória dele com o Botafogo. Mais claras, Olimpíadas e tudo mais. Mas ele tem ali quase 1.600 minutos. Olha só a diferença para o Luiz Henrique. Eu acabei de falar que o Luiz Henrique tem 55 jogos, somando o período do Betis, porque a temporada para ele começou em agosto do ano passado, e 3.248 minutos. Tá? Nessa faixa. Já o Almada tem menos da metade, tanto em jogos quanto em minutagem. O Savarino, por sua vez, ele tem 34 partidas, 2.202 minutos jogados. Então eu colocaria o Savarino pela direita, porque no Atlético Mineiro ele cansou de fazer isso. Na esquerda eu colocaria o Matheus Martins, porque é por ali que ele se sente mais à vontade. E fazendo um segundo atacante, com aquela liberdade de movimentação, o Almada. O centroavante principal seria Tiquinho Soares, preservaria então o Igor Jesus, que fez grande jogo contra o Palmeiras. O momento é do Igor Jesus, mas nesse clássico contra o Flamengo eu faria esse quarteto ali no setor ofensivo. E vamos combinar? É um quarteto com qualidade pra caramba, né? Savarino, Matheus Martins, Almada e Tiquinho Soares, meu irmão, o poder de fogo do Botafogo vai estar preservado. Pelo lado do Flamengo, não faço ideia do que o Tite está pensando em fazer. Ele deve poupar, eu acredito muito que ele vai poupar, porque ele não quer se arriscar a perder mais jogadores justamente por conta da decisão na Copa Libertadores. Estou curioso para saber o que o treinador adversário vai fazer. Agora, Fogão, quando a gente fala aqui de vai preservar, não vai preservar, claro, tudo tem como propósito o jogo contra o Palmeiras na quarta-feira, Copa Libertadores, decidindo aí quem avança para as quartas de final da competição continental. E o Botafogo tomou uma iniciativa que pegou todo mundo de surpresa, porque ninguém estava esperando por isso. Estava todo mundo naquela expectativa de quando o Palmeiras ia informar sobre a venda de ingressos, né, para a torcida do Botafogo e tal. E aí, de repente, surge a informação, através do próprio Botafogo, que esses ingressos foram adquiridos pela diretoria, sendo então vendidos diretamente pelo Botafogo aos seus sócios torcedores. Pois é. E foi muito rápido, tá?
em 2 horas, no máximo, já estava esgotado. A Conmebol limita a 2.000 ingressos nessa fase da competição, né? Então foi muito rápido. E a diretoria do Botafogo ela fez isso com o claro propósito de valorizar quem é sócio-torcedor, seja do plano glorioso, seja do plano alvinegro, e a galera que é off-Rio, principalmente essa rapaziada, né? Porque a maneira como eles organizaram a prioridade foi assim: a partir das 17 horas, glorioso e glorioso off-Rio. A partir das 18 horas, alvinegro, alvinegro off-Rio, preto off-Rio, branco off-Rio. Só depois o plano preto e só depois o plano branco, que nem chegou a ser possível. Na verdade, foi bem antes de chegar até, provavelmente assim, plano preto, a galera já não deve ter conseguido. Então foi muito rápido, porque a quantidade é limitada de ingressos. E eu super entendo o porquê da diretoria tomar essa iniciativa. O objetivo e a mensagem, elas são muito claras, assim. O objetivo é, vamos aumentar o programa de sócio-torcedor. Vamos valorizar esse torcedor que é o off-Rio, para que quando o Botafogo jogue em outra praça, que não seja o Rio de Janeiro, ele tenha esse benefício de ter uma prioridade, para poder garantir o seu lugar no estádio. Eu sei que isso vai dar o que falar, vai ter muito torcedor que não é sócio-torcedor, não tem condição de ser sócio-torcedor, que vai reclamar, dizendo que, poxa, eu estava querendo ir ao jogo, eu já estava com passagem de ônibus comprada, ou então hotel reservado. Eu entendo os dois lados, de verdade. Eu entendo o torcedor que estava na expectativa de poder comprar o seu ingresso sem ser sócio-torcedor. Eu super entendo a galera que já estava programando, não sei o quê. Super entendo, porque eu já fiz isso. Eu já fui para Porto Alegre em 2017 na Libertadores, aquele jogo, justamente para poder acompanhar o Botafogo. Fui eu e Digníssima. Então eu entendo perfeitamente a visão da galera. Mas ao mesmo tempo eu também consigo compreender a linha de raciocínio da diretoria. O Botafogo ele está valorizando não apenas o torcedor botafoguense, mas o cliente botafoguense. E aí existe uma grande distância. Todos nós somos torcedores. Eu sou torcedor, você é torcedor, mas não necessariamente você é sócio-torcedor. Não necessariamente você é um cliente do Botafogo. E nesse momento, a diretoria está deixando bem claro que ela vai colocar todos os seus esforços para fazer com que a sua base de clientes que gastam dinheiro de forma recorrente com o Botafogo, ela possa ser ampliada. E de certa maneira, isso está surtindo algum efeito. Porque o Camisa 7, por exemplo, que outro dia estava em 58.870, já está em quase 63 mil. Então daqui a pouquinho a gente já está muito próximo dos 65. A gente está caminhando nessa direção. A diretoria elaborou a sua estratégia. Essa estratégia não necessariamente vai agradar a todos. Eu, sinceramente, nem tenho a esperança que vá agradar a todos, porque é praticamente impossível. Diria até impossível, porque você vai ter muitas linhas de pensamento sobre o mesmo assunto. Mas o recado está muito claro. Seja sócio-torcedor. Dessa maneira, você fortalece o Botafogo e a diretoria vai te dar esses benefícios. O recado está claro. Eu só espero que a diretoria possa também pensar numa alternativa que seja, de fato, mais popular. Que você não exclua uma parcela da torcida, especialmente quando a gente fala do estádio Newton Santos, porque aí sim você tem muito mais lugares e tudo mais, né? Quando é um jogo off-Rio, você vai ter, sei lá, 1.600, 2.000 ingressos, quando muito. Então, claramente, é uma situação específica. Agora, no Newton Santos eu acredito que a diretoria deve, não é nem só pode, deve pensar num plano que seja popular, que de repente direcione torcedores para o setor norte, com condições favoráveis, que seja bacana. Porque, cara, o estádio ele tem que ser plural. O estádio tem que ser para o torcedor que tem o bolso mais raso e o bolso mais fundo. Tem torcedor que todo jogo está na Fire Zone, por exemplo. Independente do preço, ele está lá. Tem capacidade para gastar dessa forma. Tem torcedor que todo jogo está na Star Arena Kids, que também é salgado o ingresso, não é baratinho. Mas tem torcedor que tem capacidade para isso. Outros tantos não têm. Eu só espero isso. Eu entendo a estratégia da diretoria
mas eu espero de verdade que aquele torcedor que não tem a condição financeira de pagar um plano de sócio-torcedor caro pra caramba, que esse cara continue podendo ir ao estádio. Isso pra mim é absolutamente fundamental, sinceramente. Fogão, o que você pensou sobre essa iniciativa do Botafogo de valorizar os sócios torcedores do Camisa 7, especialmente a galera off-Rio? Eu achei muito bacana, sinceramente, tá? Eu entendo pra caramba qual é o propósito e eu achei de verdade bacana, tá? Eu sei que não vai agradar todo mundo, mas eu achei bacana a iniciativa. Mas eu quero saber a sua opinião. E sobre Botafogo e Flamengo, tu acredita que o Tite vai colocar força máxima? Eu não tô acreditando, não. E eu tô achando que o Arthur Jorge vai dar uma mesclada ali. Mas ainda assim mantendo qualidade, o que é o mais importante, porque o Botafogo tem força para isso. Deixe seu comentário aqui embaixo, quero saber a sua opinião. E lembre-se, amanhã eu tô de volta, tá? Sábado pré-jogo, irmão, não tem como não ter, não é verdade? Então tamo junto, um grande abraço, curta essa sexta-feira e até amanhã.